Hoje o nosso texto para a nossa meditação vai ser em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. A partir do versículo 1 até o versículo 20. E depois veremos também alguns versículos do capítulo 13. Versículo 1. O Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. Eu abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado. E Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos, quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Para facilitar a comunicação, nessa época o nome de Abrão era Abrão. Depois o nome passou a ser Abraão. E Sara, nessa época, chamava Sarai. Depois passou a ser Sara. Então, para efeitos de comunicação, eu vou tratar tanto Abrão como Sara pelos nomes posteriores, Sara e Abraão. Abraão morava em Ur dos Caldeus, lugar até bem desenvolvido para a época, e um povo pagão, idólatra, e Deus, em sua graça e misericórdia, entrou em contato com Abraão, se revelou para Abraão e o chamou para uma missão muito importante. Versículo 1 de capítulo 12. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, Ur dos Caldeus, da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Então ele teve esse encontro com Deus. Quem apareceu para ele foi o Senhor Jesus Cristo antes da sua encarnação. Depois desse encontro, isso foi transformador na vida dele. E ele creu, confiou nesse Deus que se revelou e mostrou uma grande missão para ele, né? Sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vai para a terra que lhe mostrarei. Interessante, sempre que Deus dá ordens ao imperativo, são sempre as ordens acompanhadas de promessas e o poder capacitador de Deus, né? Versículo 2: farei de você uma grande nação. Interessante que se nós vermos no capítulo 11 de Gênesis, versículo 30, fala Sara, aqui no caso Sarai, né? Era estéril e não tinha filhos. Abraão tinha 75 anos. Sara tinha 65. Além de ela ter 65, ainda era estéril. E Deus prometeu o que aqui, hein? Farei de você uma grande nação, para ele ter muitos descendentes. E isso era algo sobrenatural, só Deus poderia fazer isso, né? E ainda fala: eu abençoarei. Realmente ele foi abençoado com muitos bens, teve uma vida longa, ele morreu com 175 anos, né? E engrandecerei o seu nome. Até hoje o nome de Abraão é conhecido, né? Nós verificamos que Abraão realmente foi um homem que causou impacto. Engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Veja que interessante, ele falou que engrandeceria o nome, né? Os judeus hoje reverenciam Abraão, os muçulmanos, os cristãos também têm um grande apreço por Abraão. Então, até hoje podemos dizer que o nome dele foi engrandecido, né? Versículo 3. E depois ele falou um pouco, terminando o versículo 2, ele fala: seja uma bênção. Naturalmente Deus ia capacitá-lo a ser uma bênção. E ele teria a parte dele, a responsabilidade de ser uma bênção. Por quê? Deus tinha como, entre outras coisas, a missão de Abraão é que a vida dele, o testemunho dele, causasse impacto dos moradores da terra prometida, para onde ele iria, né?
para Canaã e que ele causasse impacto e que realmente isso pudesse fazer com que Deus fosse louvado e engrandecido, né? Pelo testemunho dele. Versículo 3: abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Veja que Deus estava demonstrando que estaria com ele, Abraão, em todas as situações, seja no sentido de proteção, que for. E em você serão benditas todas as famílias da terra. Veja que coisa, hein? Imagina, esse encontro que ele teve com o Senhor foi tão grande, a ponto de ele realmente se tornar um crente, e a fé dele foi tão fortalecida pela revelação, que ele, diante dessa missão que ele teria, e diante dessas promessas que o Senhor fez para ele, ele só podia reconhecer que só um Deus grandioso, todo-poderoso, podia cumpri-las. Ele 75, a mulher 65 anos, a esposa era estéril, e ele podia passar, se fosse algo assim, um encontro muito assim superficial, talvez isso não viesse a transformá-lo, impactá-lo e fortalecer a fé dele, mas não. A revelação foi muito forte. E ele ainda falou que Deus falou: em você serão benditas todas as famílias da terra. O que significa isso? Nós vamos verificar essa promessa: em você serão benditas todas as famílias da terra. Nós vamos abrir em Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Abra em Gálatas 3,16. Aqui Paulo explica de que maneira todas as famílias da terra, todas as nações seriam abençoadas. Versículo 16 de Gálatas 3. Gálatas 3,16. Olha, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos seus descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Em outras palavras, que está dizendo para Abraão, ainda que Abraão talvez não entendesse totalmente essa promessa, é que um dia um descendente dele, que é o Senhor Jesus, iria, através da sua morte, né, ressurreição, abençoar toda essa vida da terra, no sentido de provisão para a salvação, né? Voltemos lá para Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Qual foi a resposta de Abraão diante da revelação de Deus? Qual foi a reação dele? Obedeceu. Veja o versículo 4. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe havia ordenado. Quer dizer, uma das coisas interessantes, marcantes da vida de Abraão, é a sua obediência. Ele já obedecia prontamente, sem discutir, sem nada. E aqui então nós verificamos que pela fé Abraão obedeceu. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe havia ordenado. E Ló, que era o sobrinho dele, foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. E Abraão levou consigo a sua mulher Sara e o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Segundo alguns estudiosos, ele fez aquela caminhada a pé, porque naquela época não tinha avião, não tinha carro, não tinha nada, né? Então ele deve ter andado uns 650 quilômetros a pé. Não é fácil, hein? Até chegar em Canaã, né? Então ele levou os servos, a esposa, o sobrinho, o gado, tudo que ele tinha, né? Animais, o que ele tivesse lá ele levava, né? Os animais, né? E aqui diz que ele levou, que eles partiram, final do versículo 5, né? Chegará a Canaã. E Abraão, versículo 6, atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Versículo 7. Quando ele chegou na terra, o Senhor apareceu novamente, o Senhor Jesus Cristo, antes da sua encarnação, ele apareceu novamente para Abraão, agora na terra prometida, naturalmente para motivá-lo, depois de uma viagem tão difícil, e uma coisa desse que homem de fé, né? E que impacto foi a primeira revelação do Senhor para com ele. Por que eu falo isso? Porque ele fez uma viagem sem saber direito que terra era essa, não tinha bolsa, não tinha mapa, não tinha guia, não tinha nada. Imagina, e ainda fizeram essa caminhada a pé. E lá chegando, o Senhor, para motivá-lo, levando em conta as experiências que Abraão teria pela frente,
O Senhor Jesus Cristo, antes da sua encarnação, lhe apareceu e disse, versículo 7, darei essa terra à sua descendência. Está vendo? Novamente reforçando que ele teria descendentes, apesar da mulher ter 65 anos, ele 75 e a esposa ser estéril, a Sara, né? Darei essa terra à sua descendência, e prometendo a terra. Essa terra que eu havia prometido, que você chegou agora aqui nessa terra, e ela será o que? Da sua descendência. Ele teria uma grande nação pela frente, como dos descendentes dele, né? E a terra que Deus deu para ele, seus descendentes tomariam posse. Ali, final do versículo 7, né? Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte leste de Betel, armou sua tenda. Uma das características interessantes da vida de Abraão é a tenda e o altar. A tenda e o altar. Sempre que ele estava, ele não habitou em cidades, nunca teve uma casa, ele estava sempre andando, sempre morando em vários lugares, sempre com a sua tenda, sempre edificando um altar, e sempre ele estava armando a sua tenda. Isso é uma coisa marcante na vida dele. E do ponto de vista espiritual, o que significava a tenda, o que significava o altar? Tenda combina com altar. Então viver em tendas, espiritualmente falando, seria a essência natural de um homem que anda com o Senhor, cuja porção é o próprio Deus, né? E onde ele armar sua tenda, um homem que anda com o Senhor, né? Ele ficará o quê? Em comunhão com o Senhor. E onde ele colocar sua tenda, lá está também edificando o altar. E em termos bíblicos, em termos de simbolismo, o que significa tudo isso? Vamos abrir em Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 9. Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 9. Vamos ler o versículo 8, que está ligado com todo esse tema, né? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, terra prometida. Foi pela fé. Nem sabia que terra era essa, né? E partiu sem saber para onde ia, tá vendo? Ele não sabia para onde ia, não conhecia a terra também, mas confiou tanto naquele Deus, foi tão impactado pelo encontro que ele teve com o Senhor, que ele foi pela fé. Largou tudo para trás. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó. Ele fala do filho e do neto, né? Aí a gente explica por quê. Versículo 10. Herdeiros com ele da mesma promessa. Versículo 10. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. E interessante verificar aqui também que no capítulo 11, fala dos heróis da fé, capítulo 11 de Hebreus, né? Mostra a importância que os crentes do passado davam a essa terra. Lá nos que está a terra em termos assim de escatológicos, né? Futuro, a terra que eles teriam um dia. Tanto é assim que nós vemos no versículo 13, aqui se refere não só a Abraão, Isaac e Jacó, mas também crentes do Antigo Testamento. Todos esses morreram na fé, não tiveram as promessas, como o próprio Abraão, né? Ele não chegou a tomar posse dessa cidade que ele estava aguardando, né? A cidade que tem fundamentos, na qual Deus é o arquiteto e construtor, né? Todos eles se alegravam de longe com essa promessa, né? Confessando que eram estrangeiros e peregrinos. Estavam de passagem aqui. Não pertenciam a esse mundo. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, é o caso de Abraão que saiu lá de Ur, né? Teriam oportunidade de voltar. Abraão podia ter voltado para Ur um dia, né? Versículo 16. Mas agora deseja uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Então, Abraão andava como se fosse um peregrino
como forasteiro, sabendo que um dia ele teria realmente uma pátria, uma cidade celestial, de onde ele poderia realmente desfrutar uma plena comunhão com o Senhor, né? Então, no simbolismo aqui, a tenda simboliza o quê? Ser peregrino, ser forasteiro, não pertencer a este mundo. E o altar, onde quer que ele armava a tenda dele, tinha um altar também. E o altar que simboliza? Simboliza que ele era o quê? Ele tinha uma pátria celestial, era um cidadão celestial. E que ele adorava o único e verdadeiro Deus vivo. Isso que simboliza o altar. E onde quer que ele estivesse, ele estava sempre com a tenda e com o seu altar. Vou abrir agora em 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Então a tenda, como eu falei, era uma coisa assim constante na vida dele. Ele não parava. Vocês verificam, durante os 100 anos que ele andou com Deus, durante 100 anos, ele morreu com 175 anos, né? Durante 100 anos ele estava sempre peregrinando, sempre com a tenda, armava e desarmava a tenda, lá com o altar dele também, sempre. Então a tenda era um testemunho da separação do mundo, do pecado e do mal, né? E nós vamos ali em 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. 1 Pedro 2, 11. Versículo 11 de 1 Pedro, capítulo 2. Amados, peço a vocês como peregrinos, está vendo? Como no caso do Abraão. E forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, os incrédulos, os pagãos, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifique a Deus no dia da visitação. Então, tanto Abraão como os crentes do Antigo Testamento, como os crentes do Novo Testamento, eles andavam como peregrinos e forasteiros. Isso serve para nós também. Nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos a esse mundo. E ser peregrino e forasteiro significa estar afastado, separado do pecado e do mal. Não quer dizer com isso que nós temos que nos retirar como se fosse os monges de um mosteiro, ou como se nós tivéssemos total alienação em relação ao que está acontecendo. Não. Como é que nós podemos cumprir a grande comissão? Como é que nós podemos falar do Evangelho se nós ficarmos separados das pessoas? Não. É ficarmos separados de toda forma de mal e do pecado. É nesse sentido. Mas temos que estar presentes aqui porque precisamos ser relevantes como igreja, relevantes, impactando as pessoas através do quê? Através de uma vida cheia do Espírito Santo, refletindo o caráter e a vida do Senhor Jesus. E nós vamos abrir agora também, mais uma vez, em outra passagem que fala disso. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Filipenses 3,20. Pois a nossa pátria está nos céus, está vendo? Abraão sabia que a pátria dele está lá no céu. Daí que ele não tivesse um total conhecimento dos detalhes, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até de subordinar assim todas as coisas. Né? Nossa pátria está nos céus. A pátria de Abraão estava nos céus, a de Isaac e de Jacó também, de Davi, Moisés, os crentes do Antigo e do Novo Testamento, e de todos os crentes verdadeiros durante todo o período da história da igreja. Vamos voltar lá para o nosso texto, lá de Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. No versículo 8 fala: passando dali para o monte, para o leste de Betel, armou sua tenda, ficando Betel a leste e Ai a oeste. Ali edificou um altar ao Senhor. Ele novamente edificou um altar ao Senhor. E invocou o nome do Senhor. E ele era um santo adorador. Uma coisa marcante é que constantemente ele estava em comunhão com Deus, intimidade com o Senhor, adorador. Aí edificou um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor.
Depois Abraão partiu para dali, indo sempre na direção do Negueb. Agora, uma coisa importante para frisar aqui é o seguinte, que Abraão ainda era um crente novo, embora ele tenha sido impactado, sua fé se fortaleceu com aquele encontro que ele teve com o Senhor, quando o Senhor se revelou, quando ele estava em Ur, lá dos caldeus, e pela fé ele foi até Canaã, sem ter um guia, sem bússola, sem mapa, sem nada, como mencionei, né? Ele ainda era um crente novo, ele ainda tinha que passar por muitas experiências. Ele morreu com 175 anos, durante 100 anos ele andou com o Senhor, 100 anos ele viveu em comunhão com o Senhor, intimidade com o Senhor. Então ele tinha muita coisa para crescer. E ele, como todos os crentes, ele tinha que passar por alguns testes, algumas provações, para que realmente ele crescesse espiritualmente, para que ele crescesse na confiança que ele deveria ter no Senhor, né? E crendo nas suas promessas e na dependência do Senhor. Então, as falhas que ele teve, pecados cometidos, foi um processo de crescimento, um processo de santificação, pelo qual todos nós passamos. E ele partiu sempre em direção ao Negueb. Primeiro teste da vida de Abraão, primeira prova, para verificar se ele confiava no Senhor, né? Está aqui no versículo 10. Havia fome naquela terra. Aonde? Onde ele estava, na terra prometida, naquele local onde ele estava naquele momento. Assim Abraão foi para o Egito. Mas fome na terra prometida? Mas o Senhor não indicou que deveria até aquele local, sair lá de Ur até a terra prometida, uma terra que era descontida para ele. O Senhor não esteve com ele durante todo o tempo. O Senhor não fez grandes promessas para ele. E de repente, no local onde ele está, a fome, não podemos esquecer que além de Abraão, da esposa Sara e do sobrinho Ló, ele tinha também servos e servas, animais, enfim, ele era um homem rico, né? Ele tinha realmente muitas coisas, e de repente, se faltasse alimento para os animais e para eles também, como ele faria? Primeiro teste que ele sofreu. O que ele deveria fazer? Consultar o Senhor, buscar a vontade do Senhor, falar, Senhor, o que eu faço? Ele devia parar e pensar, pera um pouco, aquele que me chamou é poderoso para resolver esse problema. O que ele deveria fazer? Deveria ficar ali aguardando até que o Senhor se revelasse novamente e dissesse o que ele deveria fazer. Em outras palavras, até que Deus suprisse as necessidades. Mas não, ele ainda era muito novo na fé, embora tenha demonstrado grande fé, saindo da terra dele, indo para um lugar desconhecido, ele ainda precisava crescer. Como todos nós, né? Precisamos estar sempre crescendo. E aqui diz, havia fome na terra, e assim Abraão foi para o Egito, para ali ficar. Interessante aqui, que geograficamente falando, quem está na terra prometida, lá em Canaã, ele tem que descer geograficamente para ir para o Egito. E espiritualmente também, ao descer para o Egito, espiritualmente falando, ele estava descendo espiritualmente, moralmente estava descendo também. E o que o Egito simboliza na palavra de Deus? O que simboliza na palavra de Deus do Egito? Vamos abrir Isaías capítulo 30, a partir do versículo 1. Isaías 30, a partir do versículo 1. Isaías 30, a partir do versículo 1. Quer dizer, desceu ao Egito, e o Egito simboliza duas coisas: aliança com o mundo e o sistema do mundo, o Egito. Quer dizer, deixar de confiar nas promessas de Deus. Então o Egito simboliza, a pessoa que vai, o crente que desce para o Egito, simboliza que está duvidando das promessas do Senhor, está correndo para o mundo para obter alguma ajuda. Aliança com o mundo é confiar no que? É confiar na criatura mais do que no Criador, né? Então no capítulo 30, versículo 1 de Isaías diz: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim. Ele não pediu orientação para Deus. E fazem aliança sem consultar meu espírito. Abraão não consultou o Senhor o que fazer diante daquela fome, para acrescentarem pecado sobre pecado. O primeiro pecado de Abraão, qual foi? Duvidou das promessas do Senhor, não confiou no Senhor. Versículo 2:
eles descem ao Egito sem me consultar. Não foi o que Abraão fez? Foi. Buscando refúgio em Faraó. Parece que está falando de Abraão, né? Mas o refúgio de Faraó se transformará em vergonha para vocês. E o abrigo na sombra do Egito resultará em humilhação. Quer dizer, ele viajou sem consultar a Deus, sem buscar a vontade de Deus, sem autorização de Deus. E não descansou na vontade de Deus. Não creu que Deus poderia suprir as suas necessidades. Mas uma coisa foi boa, pelo menos. Ele não voltou para Ur dos Caldeus. Não voltou para trás. Porque era um crente, né? Ele não voltou para a idolatria. Isso é importante. Apesar de pecar, né? Descendo para o Egito, né? E como eu falei, o mundo, o Egito simboliza a aliança com o mundo, simboliza o sistema do mundo. Agora, nós verificamos também em Isaías capítulo 31, a partir do versículo 1, alguma coisa importante. Isaías 31, versículo 1. Ai dos que descem ao Egito, ao mundo, em busca de socorro. E quantos de nós não fazemos isso, hein? Às vezes, hein? Basta passarmos por uma aprovação, uma dificuldade, alguma coisa. Em vez de consultarmos ao Senhor, o que nós fazemos? Vamos ao mundo pedir socorro. Na verdade, como é que Abraão deveria agir? E como é que nós devemos agir diante de grandes provações? Quando estamos passando na fornalha da aflição, pela fornalha da aflição, qual é? Permanecendo no local onde Deus nos colocou e aguardarmos que Deus manifeste a sua vontade. Quando é vontade nós partimos. E nós verificamos aqui, ai dos que descem ao Egito em busca do socorro. E se estribem em cavalos, eles confiam em carros de guerra, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são fortes, mas não olham para o Santo de Israel. E que coisa, hein? Nem buscam o Senhor. Versículo 3. Pois os egípcios são homens e não deuses, e os seus cavalos são carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, tropeçará aquele que ajuda e cairá aquele que é ajudado, e juntos todos perecerão. Está vendo? Como é que o Egito simboliza a aliança com o mundo, simboliza o sistema do mundo. Então o crente, quando esquece das promessas do Senhor, deixa de confiar no Senhor, deixa de depender do Senhor e corre para o mundo, ele vai sofrer as consequências. Então ele foi um teste que Deus permitiu que ele passasse, uma prova, e ele foi reprovado. E todos nós tropeçamos, né? Quando nós iniciamos a carreira cristã, todos nós tropeçamos, todos nós somos sujeitos a falhas, pecados, nesse processo de crescimento, de santificação. E a carreira cristã é uma escola espiritual, né? Depois que nós somos matriculados, e Deus é o professor, né? Depois que nós somos matriculados nessa escola, né? Não dá para sair da escola mais. Não dá para falar, não quero mais voltar a estudar, né? É bom que Deus é paciente para conosco, muito gracioso, muito misericordioso. E na provação, nós nunca devemos perguntar como eu posso sair dessa situação rapidamente, dessa circunstância, dessa provação, dessa aflição, dessa angústia, mas sim o que eu posso aprender com essa provação, com esse teste. Mas muitas vezes não pensamos assim, né? Então ele desceu, como falei, ele desceu para o Egito, geograficamente era uma descida, e espiritualmente também ele desceu para o mundo em busca de ajuda. E nem que falou com o Senhor, né? E ele, se tivesse consultado o Senhor, não tem dúvidas de que o Senhor teria dado suprimento para as coisas. Mas é lógico que Deus, em sua onisciência, sabia que iria falhar nesse primeiro teste. E agora, ele deveria confiar que Deus é fiel. Ele aprendeu isso com o tempo, ele aprendeu, né? E que Deus supre todas as nossas necessidades em todas as áreas. E o ideal seria que nós nunca precisássemos correr para o Egito, né? Em busca de ajuda, socorro. Vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Abraão, com o tempo,
ele se tornou cada vez mais íntimo do Senhor, ele é conhecido na Bíblia como amigo de Deus, nosso pai na fé, um gigante espiritual, mas ele precisou passar por um grande processo de santificação. Tanto quando ele morreu com 175 anos, 100 anos andando em comunhão com Deus, imagina a fé desse homem, né? Mas nesse início da vida dele, como crente, ele deu ele realmente tropeçou algumas vezes. Interessante falar aqui, né? 1 Coríntios 10, 12. Por isso, aquele que pensa estar em pé, que não caia. E às vezes o crente se acha muito seguro, acha que ele jamais vai correr para o Egito, em busca de ajuda, jamais vai ficar enfraquecido na fé, mas não é assim não. Todos nós somos sujeitos. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Se Abraão, o herói, o grande herói da fé, né? Esse grande servo de Deus, o amigo de Deus, no começo da vida dele como crente, ele tropeçou, todos nós somos sujeitos a isso também. Desceu para o Egito. Havia, versículo 10, agora nós vamos voltar para Gênesis capítulo 12, versículo 10. Havia fome naquela terra e assim Abraão foi para o Egito para ali ficar, que era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sara, sua mulher: ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Sara tinha mais ou menos uns 65 anos. Como naquela época o pessoal vivia muito, e ela morreu, a Sara, com 127 anos. Bom, num contexto desse, que as pessoas viviam bastante, a Sara com 65 anos deveria aparentar uns 30, 35 anos. Hoje, vamos ver se ela vivesse hoje, né? Olha, bem sei que você é mulher muito bonita. Versículo 12. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: essa é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Na verdade, isso que ele falou agora tinha fundamento. Era bem, realmente isso poderia acontecer mesmo. Ele não estava errado que isso poderia acontecer. Mas, como o pecado chama outro pecado, ele duvidou do Senhor, não consultou o Senhor, não pediu autorização do Senhor e foi lá para o Egito sem pedir a autorização de Deus. Foi o primeiro pecado dele, pois veio a dúvida, medo de morrer, pânico, e é que ele propôs o que para a esposa aqui? Uma mentira, ou como que era, uma meia verdade. Nós vamos explicar por quê. Eles vão me matar, versículo 13. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me trate bem por sua causa e por amor a você me conserve em vida. Quer dizer, o trato que ele fez com ela, deve ter feito esse trato quando saiu, foi indo para a terra prometida e falou: ó, quando você é muito bonita, sempre que nós entramos num lugar desconhecido, você fala que você é minha irmã, assim eles vão poupar a minha vida. Pra vocês terem uma ideia, 20 anos depois desse acontecimento aqui, mais ou menos, ele caiu no mesmo pecado. Falou para a esposa, com medo de morrer no local lá, 20 anos depois, hein? Falou que a esposa era irmã dele, aquele negócio todo, e que ele, assim ele seria poupado na vida e tal. E nós vamos verificar isso em Gênesis capítulo 20, versículo 12. Gênesis capítulo 20, versículo 12. Gênesis 20, 12. Imagina, 20 anos depois ele caiu no mesmo pecado, hein? Isso mostra o quê? Que mesmo o crente, depois de muitos anos, veja, 20 anos depois dessa experiência, ele caiu novamente. Esse acordo ficou permanente. Uma vez que ele recorreu, será se outras vezes, mas pelo menos mais uma vez ele recorreu a essa estratégia. Qual foi? Gênesis capítulo 20, versículo 12. Por outro lado, ele explicando, né? Por outro lado, ela é de fato minha irmã, por parte de pai, embora não por parte de mãe, e veio a ser a minha mulher. Vale a pena você ler depois o capítulo 20 inteiro, para verificar que ele caiu no mesmo pecado quando foi para o Egito. Ficou com medo de ser morto, porque ela era muito bela. Imagina, aqui no caso ela já teria uns 85 anos, mas ainda era uma mulher bonita, vistosa. Então ele ficou com medo que Abimeleque o matasse, e Deus operou de tal maneira que a coisa foi resolvida, né? Mas aqui ele fala, eles eram irmãos por parte de pai, mas não por parte de mãe. Então na verdade era uma meia verdade, era verdade que eram irmãos, mas não contou que eles eram casados. Veja que coisa, hein? 20 anos depois, quer dizer o quê? Mesmo um crente maduro,
com muitas experiências com o Senhor. Aquele que pensa que está em pé, cuidado para não cair, né? Então, mesmo assim, você pode cair, se você realmente deixar de ler a palavra de Deus, deixar de adorar o Senhor, deixar de obedecer a palavra de Deus. Enfim, se você realmente deixar de andar com o Senhor, o que acontece? Você pode cair até num pecado que ocorreu, que você cometeu há muitos anos depois. Mas durante 20 anos, ele estava tranquilo. 20 anos depois, mais ou menos, ele caiu no mesmo pecado. Vamos voltar lá para o capítulo 12 do livro de Gênesis. Vocês vejam quantos detalhes só num texto que pode ser, quantas lições para nós, né? Que realmente podem ser úteis para o nosso dia a dia nessa fase de santificação. Versículo 14. E o triste também é que ele não pensou na esposa, que a esposa poderia ir para o harém lá do faraó. Ele podia ficar sem esposa, esqueceu também das promessas do Senhor, que ele teria descendentes, e seria através de Sara, não de outra mulher. Ele estaria atrapalhando o quê? O cumprimento da promessa de Deus. Então ele foi movido pela incredulidade, mentiu, pecado leva a outro pecado, foi egoísta, não pensou na esposa, devia pensar primeiro na esposa, não pensou nisso, que o faraó poderia querer coabitar com a Sara, como é que ficaria? Enfim, ele nesse momento se acovardou. Versículo 14 de Gênesis 12. Tendo Abraão entrado no Egito, os egípcios viram a mulher que era de fato muito bonita, tá vendo? Ele ia aparentar uns 30, 35 anos, né? Apesar de ter 65. Os príncipes de Faraó o viram e foram elogiá-la diante de Faraó. Quer dizer, os que viram, os assessores lá do Faraó, foram até o Faraó e falaram: puxa, essa mulher é lindíssima, vale a pena ir lá para sua casa, né? Ser uma das suas esposas. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Nesse momento era para o Abraão parar e pensar: puxa vida, e agora? Minha esposa foi para lá, eu vou ficar sem esposa? Ele vai coabitar com ela? Versículo 16. Este quem? Faraó, depois que a Sara foi levada para a casa dele, por causa dela quem? Sara, que seria uma das suas esposas, tratou bem Abraão, o qual veio a ter o quê? Ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Além da riqueza que ele já tinha, quando ele veio lá de Ur, para a terra prometida, ainda recebeu tudo isso de presentes. Você vê o mundo dando presentes para alguém que deixou de confiar em Deus, que foi para o mundo pedir ajuda. Então recebeu grandes bens, presentes de Faraó. Nesse momento, o Abraão, que estava sem comunhão com Deus, ele deve ter pensado: puxa, meu plano deu certo. A Sara falou lá para Faraó e para os assessores dele que ela era minha irmã, minha vida foi poupada e eu estou tão bem aqui que até recebi presentes, fiquei mais rico ainda. É o que ele pensou, deve ter pensado. Mas acontece que ele devia pensar que no Egito, que simboliza o mundo e a aliança com o mundo, vamos dizer, né? Não tem altar, não tem sacrifícios, não tem adoração, não tem promessas novas, não tem comunhão com Deus, não tem testemunho, é tudo que nós indicamos, né? Não tem novas revelações do Senhor, tudo isso ele ficou sem lá, enquanto ele estava lá no Egito, lá no mundo. Tanto é assim que ele devia achar que está tudo bem. Mas Deus, quando fez a sua promessa de que ele teria uma grande descendência, teria um filho, mas depois de uma grande descendência, e que eles tomariam o posse da terra, seus descendentes, aquela promessa foi incondicional. E o que Deus fez? Deus, em sua misericórdia, para com Abraão, com Sara, também por querer cumprir de uma maneira incondicional a sua promessa que ele havia feito, que era incondicional para Abraão, o que Deus fez, hein? Versículo 17. Porém o Senhor puniu o Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sara, mulher de Abraão. O que aconteceu? Deus resolveu interferir. O Faraó e a sua família, aqui não entra em detalhes que pragas eram essas, naturalmente enfermidades terríveis,
E de alguma maneira que nós não sabemos, o faraó ficou sabendo que o Deus de Abraão estava mandando aquela praga para ele, para sua família. Por que motivo? Talvez um sonho que ele teve, não sabemos exatamente, né? Ficou sabendo que é porque ele levou para sua casa, para sua harém lá, a Sara, mulher de Abraão. E que Abraão era esposo de Sara. E nós verificamos aqui, ó. Versículo 18. Faraó chamou Abraão e lhe disse: o que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? Veja que tristeza. Um pagão, idólatra, repreendeu publicamente a Abraão, confrontou ele, deu uma dura, ele ficou envergonhado, ficou humilhado. Imagina um incrédulo dando uma dura dele. Tanto é assim que quando o faraó deu uma dura dele, o faraó que estava tão irado, o Abraão ficou quietinho, em silêncio, nem tentou se justificar, nem tentou se defender, também não tinha defesa, né? E é muito triste quando um crente dá um mau testemunho, seja no contexto do ambiente de trabalho, no ambiente escolar, na família, enfim, seja que lugar for, que dá um péssimo testemunho, a ponto de ser demonstrado, confrontado e até humilhado publicamente por um incrédulo. É muito triste quando o incrédulo demonstra mais integridade do que o crente, quando o crente está agindo de uma maneira carnal. Foi o que aconteceu. Ele realmente foi confrontado, foi humilhado, e o pior não é isso. Nós voltando ao nosso texto agora, lá no versículo 19. Por que não me disse que ela era sua... Por que você me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que tomei para ser a minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher. Tome-a e vá embora daqui. Além de ser confrontado, ele ficou humilhado e envergonhado em público, confrontado por um pagão, ele ainda foi expulso do Egito de uma maneira desonrosa até, né? Que tristeza. Versículo 20. E o faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abraão. E eles o acompanharam, a ele, sua mulher e a tudo que possuía. Também para ter certeza que ele não ia voltar para o Egito, né? Então veja que tristeza que é quando... E uma coisa importante. Deus, em sua misericórdia, para com Abraão, com Sara, sua graça, ele não só perdoou a Abraão, nesse momento o Abraão deve ter caído em si, se arrependeu, mas Deus, apesar de ter tirado o Abraão dessa situação difícil e a própria Sara, ele permitiu que as consequências do pecado de Abraão caíssem sobre Abraão. Em que sentido? Ele foi disciplinado pelo Senhor. Em que sentido que Abraão sofreu as consequências? Porque todo pecado traz consequências, né? Foi exatamente isso. Ter sido humilhado, confrontado publicamente, envergonhado, levou uma dura de um pagão. Essas foram as consequências do pecado. Mas todo esse processo disciplinar era importante para o crescimento espiritual de Abraão. Embora 20 anos depois ele teve uma recaída, né? O mesmo tipo de pecado. Mas pelo menos esse processo de crescimento, ele precisava disso. E se sai, na verdade, quem está por trás de tudo isso aí, quem era? O Satanás. Por que o Satanás? Ele queria frustrar, impedir que se cumprissem as promessas que Deus fez para Abraão. E que um dia viria o Redentor, que é Jesus. Então ele está por trás de tudo isso aí para ver se identificar. E se Sara adulterasse com o faraó, como é que Deus poderia cumprir o seu plano? No sentido de que Sara teria um filho de Abraão e que depois seria muitos descendentes. Vocês vejam o pecado, o que pode levar quando o crente se afasta de Deus, perde a comunhão com Deus. E nesse tempo todo em que ele estava em pecado lá, antes de ser expulso lá do Egito, o que aconteceu com ele? Vamos abrir Isaías capítulo 59. Isaías 59. O que aconteceu com ele? E pode acontecer conosco também, se nos afastarmos de Deus. Isaías 59. Versículo 2. Isaías 59, 2. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir seus pedidos. Temporariamente,
Enquanto ele estava lá no Egito, Abraão perdeu a comunhão com Deus, não desfrutou de comunhão com Deus. Vamos voltar para o nosso texto lá. E além disso, outro detalhe importante, ele perdeu o testemunho, deu um péssimo testemunho. Quantos crentes, volto a falar, ou no ambiente de trabalho, ambiente familiar, ambiente escolar, dão um péssimo testemunho diante de incrédulos e perde temporariamente o seu testemunho. Como é que pode falar de Cristo num lugar desse? Como é que podem falar de Cristo? E outra coisa, hein? O pecado de Abraão afetou a vida de Faraó e o quê? E seus familiares. Quantas vezes um pecado de um crente acaba afetando pessoas como consequência do seu mau testemunho. Mas Satanás não teve vitória em querer impedir o cumprimento das promessas do Senhor. Abraão, naquele momento, eu acredito que deve ter caiu a ficha para ele, ele se arrependeu. Então foi pedagógica a disciplina do Senhor. Ele se arrependeu e foi expulso, humilhado, não conseguiu nem tentou se defender. Agora Deus não abandonou nem a Sara, nem a Abraão. A sua graça, a sua misericórdia, a sua paciência para com esse crente que estava num processo de crescimento não foi abandonado. Foi expulso, mas Deus não abandonou, né? Deus não permitiu que ele sofresse as consequências de seu pecado, que podia ter sido morto por Faraó e qualquer coisa, né? O Faraó podia ficar por causa do seu pecado, né? Foi humilhado, desonrado, publicamente, confrontado por incrédulo e injustiça. Então, é muito triste quando o incrédulo precisa confrontar um crente. Já pensou um patrão que vai confrontar um empregado, ou um professor, um aluno, ou qualquer outra coisa, não importa o local, a circunstância, enfim, um mau testemunho por demonstrar incredulidade. Agora, uma coisa interessante de tudo que nós vamos ver aqui é que a grande prova de que a Bíblia é a palavra de Deus e é verdadeira é que ela não esconde os pecados e os fracassos espirituais dos chamados heróis da fé, dos crentes, quer do Antigo, quer do Novo Testamento. Isso é uma prova que a Bíblia é inspirada verbalmente. Toda a Bíblia é inspirada, inspiração plenária, ela é inerrante, suficiente e infalível, é a palavra de Deus. Se fosse um livro humano, escrito só por seres humanos, o herói, como é que apareceria? Será que ia mostrar os fracassos, as falhas? Não, ao contrário. O herói só mostraria o quê? Suas virtudes. Mas não, essa é uma grande demonstração de que ela é inerrante e a palavra de Deus. E Deus não escondeu os fracassos de Abraão. Inclusive 20 anos depois, quando ele caiu outra vez no mesmo pecado, né? Então eu vejo quantas lições, quantas coisas nós podemos perceber aqui. Agora, isso fez com que a partir daí a fé de Abraão fosse crescendo cada vez mais. A verdadeira fé se fundamenta, se baseia na palavra de Deus. E ele nos leva ao quê? A obediência. A verdadeira fé nos leva à obediência. Por isso que fala, pela fé Abraão obedeceu. E outros servos de Deus também a gente vê lá na Galeria dos Heróis da Fé, no capítulo 11 de Hebreus. Pela fé obedeceu. Pela fé obedeceu. Então, Abraão foi expulso de uma maneira, saiu envergonhado. Versículo 20 do capítulo 12. E Faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abraão, e eles o acompanharam, e ele e sua mulher, e tudo o que possuía. Muito triste. Naturalmente que a Bíblia que a gente vai estudar na vida de Abraão, ele serve de modelo para nós, o que significa viver pela fé. Andar com o Senhor, ter intimidade com o Senhor, e pela fé ter uma vida de obediência. É maravilhoso nós verificar a graça do Senhor, né? E por que Deus permite que a gente passe por testes, por provações? Para crescermos, para aprendermos a confiar no Senhor, a dependendo do Senhor, a obedecer o Senhor, a ter consciência da sua presença, que Deus é real, que Deus supre as nossas necessidades em todas as áreas. Então, não é porque ele fracassou no primeiro teste, no caso de Abraão, e em outras situações ele fracassou também, que Deus desistiu dele.
Isso é para nós também, não é porque você fracassou que que você não pode ser recuperado, não pode ser restaurado. Porque às vezes nós achamos, fracassou, tá? Ao contrário. Se você caiu em pecado, se você se afastou do Senhor por incredulidade, fugiu para o mundo para buscar ajuda, está desfrutando das coisas do mundo, você tem que o quê? Uma vez que Deus mostre o fracasso espiritual que você teve, que você não passou no teste, que você fracassou, o que você deve fazer? Se arrepender, confessar seu pecado. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9, fala: se nós confessarmos nosso pecado, nós somos perdoados. Quando nós nos arrependemos, confessamos nossos pecados, nos afastamos do pecado, restaura a nossa comunhão com o Senhor. Foi o que aconteceu com ele aqui. Ele realmente passou por essa experiência toda, se arrependeu, vamos dizer, né? E nós verificamos uma coisa importante também, entre outras, né? Lembra que eu falei para você que quando você é matriculado na escola de Deus, vamos assim dizer, né? Essa escola cujo mestre é o próprio Deus, você não pode desistir do curso. Mesmo que você fracasse, nem que você tenha que repetir o ano, você continua. Deus continua operando em você, né? Não é porque você não passou em uma prova, né? O teste, que Deus vai te abandonar. Ao contrário, Deus continua operando para que você possa prosseguir na caminhada com Ele, ser como um santo adorador. Uma coisa que é importante é o seguinte: às vezes nós podemos demonstrar muita fé quando estamos com os demais irmãos em Cristo, ou num culto, alguma coisa, né? Ouvimos a palavra e tal, né? Mas nas situações, às vezes nós demonstramos uma incapacidade muito grande, vamos dizer, uma incapacidade muito grande, né? De aplicar a nossa fé nas situações, nas circunstâncias normais da vida. Isso acontece com todos nós, seja uma enfermidade, seja um desemprego, seja o que for. Às vezes, então, nós temos dificuldade de aplicarmos a nossa fé, né, nas circunstâncias reais da vida. E quando isso acontece, nós agimos como Abraão. Vamos lá para o Egito, e pior que nós ficamos gostando do Egito, né? E, infelizmente, tem muitos irmãos, muitos crentes verdadeiros, que por falta de leitura da palavra, comunhão com o Senhor, adoração, ele vai se enfraquecendo e as coisas do mundo ficam arraigadas nele. Por isso que é muito comum crentes que têm muitos planos relacionados com esse mundo, né? E não se preocupam nem pensam na volta de Cristo. Ao contrário, preferem que Cristo não volte tão cedo para não estragar seus projetos de vida. Nem pensam no que vem depois da sua morte ou coisa parecida. Ao contrário, os crentes não pensam na volta de Jesus, não pensam que pode acontecer se falecer antes da vinda de Cristo para os crentes, né? E ficam simplesmente fazendo planos humanos. E tem aquela vida realmente que não agrada o Senhor, ele não se sente bem no mundo, não se sente bem quando vai participar do culto com os irmãos muitas vezes. Então ele fica numa situação difícil, por quê? Porque ele está andando na carne. Voltemos para o nosso texto agora, lá do capítulo 12. O que aconteceu no versículo 20? O faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abraão, e eles o acompanharam, e ele e a sua mulher, e tudo que possuía. Agora no capítulo 13, versículo 1. Abraão saiu do Egito e subiu para o Negueb. Interessante. Quando vai ao que está em Canaã e desce para o Egito, geograficamente, eu falei para você que simboliza uma queda moral e espiritual. Quando ele sai do Egito e volta para Canaã, simboliza o quê? Porque fala que Abraão subiu, simboliza o quê? Restauração, arrependimento. E aqui diz assim, Abraão saiu do Egito e subiu e foi para o Negueb. Ele e a sua mulher e tudo que tinha. Ele saiu até mais rico que antes, né? Que além dos bens que ele tinha, antes de ir para o Egito, além dos presentes do faraó, né? E Ló foi com ele, o sobrinho foi.
Abraão era muito rico, quer dizer, ele saiu mais rico ainda depois do Egito, né? Possuía gado, prata e ouro. E as suas jornadas do Negueb até Betel, Abraão era muito rico, né? E possuía gado, prata e ouro, e fez as suas jornadas do Negueb até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda. Ele voltou para aquele local que tinha armado a sua tenda, que tinha o seu altar. Então você veja que a graça e a misericórdia, a fidelidade e a paciência do Senhor fez com que Abraão fosse restaurado. Tanto assim que ele voltou àquele local onde ele adorava o Senhor. Arrependido, voltou até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai. Até o lugar do altar, tá vendo? Do altar, que anteriormente tinha feito antes de descer para o Egito. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. Por pouco ele não perde a oportunidade de ser um servo que ia glorificar o Senhor. Ali invocou o nome do Senhor, que significa ele adorou o Senhor. E aqueles pagãos, idólatras que conheciam Abraão, eles devem ter estranhado, porque no altar de Abraão não tinha ídolos, e ele sim. E ele era como um farol naquele local, né? Esse símbolo de vida e também de adorar o único Deus verdadeiro. Abraão ali invocou o nome do Senhor. Quer dizer, ele voltou restaurado, arrependido, voltou a desfrutar da comunhão com o Senhor, da intimidade com o Senhor, a oferecer um culto aceitável ao Senhor, porque lá no Egito ele não tinha comunhão com o Senhor, nem Deus aceitaria o culto dele, estava em pecado, né? Voltou a depender de Deus pela fé. Porque, como disse para vocês, lá no Egito não tinha adoração, não tinha comunhão com Deus, não tinha novas revelações de Deus, não tinha novas promessas, ele perdeu até o testemunho lá. E todos nós somos sujeitos a passar por uma situação igual, né? E o que fica para nós? O que fica para nós? O que fica para você? O que fica para mim? De tudo nós ficamos aqui, o que fica? Primeiramente, se nós analisarmos a vida de Abraão, ele viveu 100 anos andando com o Senhor e comunhão com Deus, o que chamava muita atenção era o quê? Fé e obediência. Pela fé, Abraão obedecia sem questionar. Ele não questionava. Quando Deus deu uma ordem, imediatamente ele obedecia. Um homem de fé. Um homem realmente que obedecia ao Senhor. Um grande Senhor. E um peregrino, como eu falei para vocês, né? Peregrino. Era um homem realmente que sabia que a sua pátria estava nos céus e não aqui na terra, né? Lição prática. Não deixe, nunca abandone sua tenda. Você viver aqui no mundo espiritualmente como peregrino forasteiro, porque você não pertence a esse mundo. Sua pátria está nos céus, você é cidadão dos céus. Nunca deixe sua tenda, tá? Não fique a sua vida espiritualmente falando arraigada nesse mundo. E o que mais? E jamais abandone o altar. O altar faz de adoração. Adorar o Deus verdadeiro, Deus vivo. O altar faz de adoração. Então você nunca, na prática, você nunca deve manter. E mantenha sempre a comunhão, a intimidade com o Senhor, andar com Deus. Isso implica no quê? De uma entrega total e absoluta para quê? Em termos de subordinação, de submissão ao Senhor, de obediência à vontade do Senhor. Que Deus se agrada da nossa fé e da nossa obediência. Quando, no poder do Espírito Santo, pela fé nós obedecemos, isso é agradável ao Senhor. Você vê quando Abraão voltou restaurado, ele voltou a ser usado pelo Espírito Santo para glorificar a Deus. Então mantenha-se em comunhão com Deus, não importa as circunstâncias. Antes de correr para o Egito, invoca o nome do Senhor. Senhor, eu estou numa situação difícil, a provação está difícil, esse teste está difícil. Se você tiver discernimento, você percebe. Você está passando uma situação difícil, está sendo testado, sendo provado. E quantas vezes você está sendo provado, testado pelo Senhor, para crescimento espiritual, e o diabo vem também tentar para que você fracasse. Às vezes as coisas acontecem simultaneamente, viu? O teste do Senhor, a aprovação enviada pelo Senhor,
e a tentação do diabo para que você fracasse, para que você realmente não seja aprovado no teste. Acontece isso muitas vezes. E você deve fazer o quê? Por isso que é importante ser um santo adorador. Estar constantemente em comunhão com Deus, adorando o Senhor. E a palavra de Deus é imprescindível. Porque quando você lê a palavra de Deus, já falei isso outra vez, mas não me canso de falar. Quando você lê a palavra de Deus, medita na palavra de Deus, reflete profundamente, crê nas promessas do Senhor, cresce na graça e no conhecimento de Jesus e obedece à palavra de Deus no poder do Espírito Santo, você será o quê? Você estaria andando como um santo adorador que adora a Deus em espírito e verdade. E a sua vida pode causar impacto. Você será o quê? A vida cristã vitoriosa, como eu sempre falo, é a vida de Cristo refletida, a vida e o caráter de Cristo refletida no Filho de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Qual é o seu momento? Você está andando com Deus? Você está constantemente armando sua tenda e o seu altar está sendo construído? Você é um santo adorador? Você está andando como um peregrino nesse mundo? Ou você, infelizmente, está tentado a ir para o Egito? Ou já desceu e está lá no Egito? E lá você percebe que você não se sente bem. Por mais que você receba presentes do mundo, por mais que você seja aceito pelo mundo, você está na roda dos escarnecedores, como fala o capítulo 1 de Salmos, você não é feliz. Você não pode estar bem. Você não tem comunhão com Deus, você não está adorando o Senhor, você não está tendo novas revelações do Senhor pela palavra, você não está em comunhão com Ele, você não está vendo as promessas do Senhor, quer dizer, você está infeliz onde você está. Mas há uma saída, como Abraão, qual? Se arrependa, confesse o seu pecado, você vai ser restaurado e você voltará o quê? A desfrutar da intimidade com Deus, da comunhão com o Senhor, ser um santo adorador. É isso que dá sentido à vida. Qual o propósito da nossa existência? Qual o propósito da nossa existência como crentes? Conhecer a Deus, ter comunhão com Deus, adorar o Senhor, glorificar a Deus com a nossa vida, a nossa adoração e desfrutar da companhia de Deus para sempre. Essa é a realidade. Por isso nós devemos constantemente pensar na nossa pátria que está nos céus. Nós não pertencemos a esse mundo. Enquanto estivermos aqui, temos que fazer diferença. Nossa vida tem que ser relevante. Pregando o Evangelho, testemunhando com uma vida parecida com Jesus, glorificando a Deus. Isso faz sentido. Agora, um crente que está no Egito e está gostando daquela vida, qual o propósito da existência dele? Se fica sem propósito da existência, que é exatamente o quê? Ser um santo adorador. E ainda há uma oportunidade para você. E você sair dessa. E sempre que Abraão esqueceu da sua tenda, do altar, ele entrar em apuros. E nós verificamos que 20 anos depois, vocês vão verificar depois no capítulo 20 de Gênesis, que ele voltou a cometer o mesmo pecado 20 anos depois, né? 20 anos. Aquele que ele combinou com a Sara, sempre que estiver numa situação complicada, que eu posso morrer, que você é muito bonita e tal, você fala que você é minha irmã. E não vou mostrar agora, mas você sabe que Isaac cometeu o mesmo pecado. O Isaac, hein? Mesmo pecado. Muito tempo depois, ele teve uma situação parecida e pediu para a esposa mentir, dizendo que, isso é Isaac, dizendo que era irmã dele. Naturalmente ele deve ter ouvido atrás da porta, isso pode dizer, brincando, né? Lá na tenda, lá na porta da tenda, a gente está fora da tenda e viu Abraão comentando com Sara: ó Sara, nós vamos para determinado lugar, você mente dizendo que é minha irmã. Só pode ser, porque o Isaac cometeu o mesmo pecado de Abraão. Veja que coisa, mesmo pecado de Abraão. Então você veja a importância do testemunho dos pais para com os filhos, né? Isso foi, como ele repetiu o mesmo pecado 20 anos depois, o Abraão, o Isaac, por saber dessa trama, dessa meia-verdade dos pais, usou o mesmo recurso para poder escapar de uma possível morte, porque a mulher dele também era muito bela, muito bonita. Muito bela. Então voltemos ao nosso texto e nós verificamos, quero citar novamente o versículo 3 e 4.
de capítulo 13 de Gênesis. Fez as suas jornadas no Negueb, até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar, que anteriormente tinha feito. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. Se você está fora da vontade de Deus, está no Egito, sai do Egito. Sai do Egito e se arrependa, confesse seu pecado. Uma vez restaurado, volte a invocar o nome do Senhor. Interessante que ele voltou o lugar onde ele estava ali, onde tinha o altar. Ele não voltou lá para um dos caldeus, querendo um crente não volta para a idolatria, não volta para o mundo. Mas ele voltou para aquele local onde teve comunhão com Deus. Voltou ali, naquela terra onde o Senhor Jesus Cristo apareceu para ele antes da sua encarnação, apareceu para Abraão, para motivá-lo, fortalecê-lo. E voltou. Que você volte também para a sua tenda e para o seu altar. Eu vou abrir uma passagem, vamos abrir lá em Apocalipse. Esses textos do Antigo Testamento são muito ricos e tem muita aplicação para nós ainda hoje. Muita aplicação. E nós muitas vezes subestimamos, né? Para a igreja de Éfeso, capítulo 2, uma das 7 cartas lá do Apocalipse. Versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Aí é Cristo. E eu vou pular ali para o versículo 4. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. É o que aconteceu com Abraão. Ele abandonou o primeiro amor, foi lá para o Egito. Não confia nas promessas do Senhor, não dependendo do Senhor. E será que essa é a sua situação hoje? Será que você abandonou o seu primeiro amor? Se você lembra quando você teve um encontro com Jesus, recebeu o Senhor Jesus como Salvador pessoal? Você se lembra, né? E agora? Faz tanto tempo, né? Você está longe do Senhor, não está tendo comunhão com Deus, está vivendo uma vida em carnalidade. E aqui fala: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Mas agora veja o versículo 5. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Abraão viu onde ele caiu. Naquele momento que ele teve a fome. E ele começou a duvidar das promessas do Senhor e foi lá para o Egito. E você deve saber, né? Em que momento foi que você abandonou o Senhor? Em que momento que você se desviou do Senhor? Que você passou a duvidar das promessas, deixou de ler a sua palavra, perdeu temporariamente a comunhão com Deus. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Foi o que Abraão fez. Ele se arrependeu, foi restaurado e voltou à prática das primeiras obras. Ele ficou ao lado da sua tenda, do altar, e invocou o nome do Senhor. Voltou novamente a ser o quê? Um santo adorador. Então fala para você: arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Essa é a mensagem que o Senhor queria que eu transmitisse para você. Uma mensagem baseada num texto tão rico lá do Antigo Testamento, que tem muitas lições para nós. Quer para o crente que está desviado, que está lá no Egito, quer para o crente que está andando com o Senhor, que ele seja motivado a continuar prosseguindo, crescendo na graça e no conhecimento de Jesus, para que realmente você deixou, quando Jesus te salvou, você deixou de ser o quê? Um pecador rebelde para ser o quê? Um santo adorador. Então, essa é a sua vocação. É glorificar a Deus através da sua vida e através da proclamação da palavra. E quando nós estivermos aqui, sempre há tempo para ser restaurado. Sempre há a esperança de poder ainda andar com o Senhor. Não podemos esquecer que quando Deus nos disciplina, não é porque ele quer mal ao crente, não, ao contrário, é para o crente ser restaurado e para o crente realmente voltar a andar com Ele. E os testes e provações que todos nós passamos são para nosso crescimento. Dependendo da maneira como você reage diante dos testes, ou você cresce espiritualmente com uma maturidade cristã, como fala o livro de Hebreus, sempre fala, né? Marchando para sempre a maturidade, né? Ou você para e depois começa a regredir. Quando você fracassa num teste e não quer prosseguir,
Porque não é porque você fracassou num teste, numa prova, que você tem que desistir. Ao contrário, se arrependa, abandone o pecado e volte a andar com Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus, te agradeço por esse texto tão rico de Gênesis capítulo 12 e uma parte do capítulo 13 também, Senhor. Quantas lições, quantas aplicações para nós, Senhor. Que nós possamos realmente andar de acordo com a tua vontade, nos submetermos ao controle do teu Espírito Santo. Podemos ter uma vida onde Cristo é refletido, uma vida realmente agradável a ti, e possamos, como santos adoradores, te adorar em espírito e verdade, Senhor. Te agradecemos pela vida de Abraão, que é registrada na tua palavra, e que nós possamos tê-lo como modelo de fé, Senhor. Que através dos 100 anos que ele andou contigo, Senhor, ele cresceu espiritualmente, foi chamado teu amigo, nosso pai na fé, como Paulo fala, e realmente um grande modelo de alguém que pela fé obedecia sem contestar, sem perguntar a razão das suas ordens. Ao contrário, pela fé Abraão obedeceu. Que essa seja a nossa experiência. Pela fé no poder do Espírito Santo nós possamos te obedecer. Pedimos isso, louvamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.